Nós vamos orar pelas pessoas que você tem no seu cartão aí. Amém? Quantos irmãos já estão com os seus cartões, com os nomes, está orando, já está se aproximando, está fazendo segundo a tarefa, né, que o cartão te sugere. Pai, nós colocamos estas pessoas diante de Ti, Senhor. Cada um, Senhor, está com o seu cartão na sua mão. E, Senhor, Deus, nós rogamos a Ti salvação. Nós rogamos a Ti oportunidade de falarmos com estas pessoas. Senhor, de nos achegarmos a elas. E, Senhor, podermos também demonstrar o Teu amor e testemunhar tudo aquilo que Jesus tem feito na vida de cada um. Pai, nós, ó Deus, cremos na Tua vitória na vida dessas pessoas, na salvação delas. Meu irmão, minha irmã, declare assim: eu creio, em nome de Jesus, que essas pessoas serão alcançadas pelo poder transformador e salvador de Jesus Cristo. Mas o Senhor me usará para fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar da palavra do Senhor então. Toma a sua Bíblia, fica de pé. Eu vou pedir que coloque então já na tela aí essa declaração, que nós vamos todos juntos fazê-la. Amém? Todo mundo já tomou sua Bíblia? Glória ao Senhor. Então levante a sua Bíblia, firma, olha para a sua Bíblia, né? Olha para a tela também. Então vamos lá, 1, 2 e... Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos conceda agora espírito de sabedoria, de revelação e no pleno conhecimento de Jesus e da Sua palavra. Queremos ser melhores, edificados, exortados, encorajados. Ó Deus, queremos crescer em fé nesta tarde. Por isso nós oramos no nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude nesta hora. Nós, ó Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler um versículo, depois nós vamos para o capítulo 5. Romanos, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 23. Amém? Todos acharam aí? Romanos. Diz aqui: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero que você repita comigo. Vamos repetir? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos capítulo 5, a partir do verso 1. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Será que alguém se anima? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Você pode dizer amém a esta palavra? Fomos reconciliados com Ele. Quando nós éramos inimigos, porque a Bíblia nos mostra que antes de Jesus, todos nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Nós tínhamos uma dívida enorme. Colossenses nos fala dessa dívida. E o que Jesus fez? O mesmo Colossenses capítulo 2 diz que Ele pagou a nossa dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. E esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. E Jesus removeu inteiramente, o texto diz, encravando-o na cruz. Quando Jesus foi cravado na cruz, todo o nosso escrito de dívida também foi cravado na cruz, juntamente com Ele. E quando Jesus simplesmente deu seu último suspiro, a dívida estava completamente quitada. Ou seja, todo aquele que a partir daquela data da morte de Jesus, que crescem que Jesus é o Senhor e o Salvador do homem, que Ele cancelou esse escrito de dívida, todos na face da terra, e em qualquer tempo, inclusive no dia de hoje, exatamente o dia de 24 de maio de 2015, esse poder de Jesus, esse poder de cancelamento de dívida está valendo até o dia de hoje. Amém? Você consegue pensar nisso? Mas que nós lemos um primeiro versículo que diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus. O pecado afastou o homem da presença de Deus, afastou todos nós. Por isso que nós temos que entender e temos que voltar para Ele, temos que entender que Ele é o caminho que nos leva de volta para a própria presença de Deus Pai. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas veja bem, o pecado, queridos, o pecado é um grande problema que nós ainda lidamos com ele. Embora, como nós lemos, fomos justificados, fomos reconciliados com Deus, mas nós ainda temos o que a Bíblia nos fala de uma natureza quebrada, uma natureza caída, e enquanto nós tivermos essa natureza, nós iremos pelejar contra o pecado. Mas tem um detalhe, em Romanos 6,14, Jesus disse: o pecado já não terá domínio sobre vós. O que ele está dizendo nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo: o pecado, ele não tem mais direito de dominar você, cabe você dominá-lo. Essa foi a expressão que Deus disse a Caim,
né, o pecado jaz às portas, cabe, né, você, Caim, dominá-lo. Não deixe que ele te domine. Mas Jesus veio, Jesus dominou, Jesus venceu, Jesus derrotou o pecado, Jesus, na realidade, derrotou também a morte e ressuscitou ao terceiro dia, depois da sua morte. E então, por isso, nós podemos ter a grande vitória. E o texto de Romanos capítulo 6, aqui ele fala que aqueles que morreram com Cristo também ressuscitam. Ou seja, quando nós morremos para o nosso próprio, e aí é exatamente aí que eu vou mexer um pouco nesta tarde, essa morte do eu. Diga assim, quando o eu morre, o eu em Cristo nasce, cresce, desenvolve e produz muito fruto. Amém? Então vamos ver aqui uma definição. Veja bem, pecado. Pecado não significa apenas praticar coisas ruins, mas pôr as coisas boas no lugar de Deus. Queridos, isso nós estamos assistindo, vendo em todo o tempo. E todos nós estamos sujeitos a isso. Nós colocamos coisas boas no lugar de Deus. Mas quando nós olhamos o texto de Efésios 4:22, o apóstolo Paulo nos recomenda o seguinte: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A expressão renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, é uma renovação da mente, é uma renovação na forma, na maneira de pensar. E ele diz ainda que é para se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse novo homem é você, após ter recebido Cristo na sua vida, e Cristo verdadeiramente veio habitar no seu interior, e Ele passou a ser Senhor da sua vida. Então, você nasceu de novo, foi criado em você um novo homem, uma nova mulher, e a palavra de Deus mostra que você, então, é revestido. Se você toma a palavra e você vai lendo e vai aprendendo e vai crescendo na palavra de Deus, você vai sendo revestido deste novo homem. Ele é criado segundo Deus. Este novo homem é um homem de justiça, retidão, ele procede da verdade. Há um poder na verdade. Então, o pecado não significa apenas praticar coisas ruins, mas pôr coisas boas no lugar de Deus. A única solução não está em simplesmente mudar nosso comportamento, mas em reorientar e centrar inteiramente em Deus o nosso coração e a nossa vida. Não basta dizer, agora eu sou crente, agora eu estou na igreja. Não basta apenas isso, você tem que conhecer Deus pela palavra, conhecer Jesus pela palavra, conhecer o Espírito Santo pela palavra, e então você pedir a Ele, ajuda-me, Senhor, fazer uma grande mudança na minha vida. E aí no Romanos capítulo 12:2, Paulo nos recomenda que nós não devemos nos conformar, não devemos imitar esse mundo, mas nós precisamos transformar a nossa vida, a nossa mente, pela própria renovação da mente. E aí ele completa o texto, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só com a mudança que nós vamos experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode dizer o que é difícil, quase impossível. Você pode dizer assim, pastor, mas esse negócio é difícil, é quase impossível.
é entregar o meu eu inteirinho para Cristo. Você pode dizer isso. É difícil, mas eu quero dizer para você, é muito mais fácil fazer isso do que tentar fazer com que você viva o seu próprio eu. Viver o próprio eu é muito mais difícil do que viver o eu de Jesus. A ponto que você possa dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo em mim, é Cristo que vive em mim. É disso que eu estou falando. É você convidá-lo para habitar em você. O que tentamos fazer muitas vezes é continuar a ser o que chamamos nós. Nós queremos continuar fazendo, queremos continuar a ser o nós. Nossa felicidade individual centrada muitas vezes no dinheiro, no prazer ou na ambição, esperando, apesar disso, que nosso comportamento seja honesto e seja humilde. É assim que muitas vezes nós estamos nos comportando. Por quê? Porque ainda não entendemos com profundidade essa mudança, essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Mas é interessante isso. Quando nós lemos, vamos voltar aqui para um outro texto de Romanos, capítulo 8 agora. Romanos no capítulo 8. Verso 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Olha que tremendo aqui nesse texto, né? Guiado, aqui o texto ele vai nos mostrar agora que nós somos filhos de Deus e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, então, aqui o verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, veja bem, todos que são filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, entregou tudo a Cristo. Será que você consegue raciocinar isso? Está todo mundo caladinho, ninguém diz nada, ninguém fala um amém. Diga assim: eu sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito de Deus, logo eu tenho que entregar tudo a Cristo. Amém? Cristo diz: entrega-me tudo. Não quero apenas este tanto do seu tempo, este tanto do seu dinheiro, este tanto do seu trabalho, de modo que o seu eu natural possa ficar com o restante. É isso que Jesus está nos dizendo em sua palavra. Veja bem, Deus não está interessado nas nossas coisas. Deus quer você. Consegue entender? Alô, tem gente aqui? Deus quer você. Quando nós entregamos os dízimos e ofertas, nós precisamos de ter essa prática de fé, de obediência. Não é Deus que precisa. Deus quer você. Porque se Deus tem você inteirinho, Ele tem tudo. Suas roupas, elas são suas, mas são de Deus. O seu carro é seu, mas é de Deus. A sua casa é sua, mas é de Deus.
o seu coração é seu, mas é de Deus. Tudo que você ganha é seu, mas é de Deus. Você está entendendo isso? É muito mais do que dar coisas para Deus. Jesus, ele diz, eu não vim para torturar o seu eu natural. Jesus não quer fazer isso. Ele não tem nada na sua palavra que diz que ele veio nos torturar. Ele quer que nós possamos viver. Mas, querido, nós temos que entender, o nosso eu é um eu quebrado, é um eu que tem problemas por causa do pecado. O pecado é o grande problema na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Aqui mesmo, no capítulo 7 de Romanos. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Sabe por quê? Exatamente pelo texto que nós lemos aqui, do 8, no verso 13. Porque se viver de segundo a carne, é por causa da carne. Mas essa expressão carne aqui, ela nos remete a uma questão da natureza pecaminosa, essa natureza de Adão. Adão quebrado, partido. Exatamente isso. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. É por isso que Jesus está dizendo, olha, eu quero que você entregue tudo a mim, para que você tenha vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus por isso. Não vim então para torturar o seu eu, em vez disso, eu lhe darei um novo eu. Entregue o seu eu natural por inteiro e eu te darei um novo eu. Amém? Entregar o que você considera perverso a Deus. Sabe aquilo que você considera perverso na sua vida? Entregue a Deus. Mas eu quero lhe dizer também, aquilo que você considera inocente na sua vida, entrega também. Entrega também. Jesus já levou todos os nossos pecados, as maldições, tudo que é coisa ruim que, né, já havia em nós, Jesus já levou na cruz do Calvário. Então agora entregue coisa boa também. Entregue, na realidade, o seu lado inocente, a coisa inocente, a parte inocente da sua vida. Ele disse, me entrega o que é perverso, me entrega o que é inocente, e eu lhe darei em seu lugar um novo eu. Amém? Quantos estão conseguindo me entender? Amém? A necessidade de nos sentirmos valorizados. Aqui é, na realidade, uma dificuldade que nós temos. Porque quando fala de entregar, aí nós vamos para uma outra situação, porque há uma necessidade de nos sentir valorizados. E a necessidade de nos sentir tão valorizados é tão poderosa que basicamente endeusamos qualquer elemento que sirva de base para a nossa identidade e para o nosso valor. Agora eu vou botar mais um pouquinho de fubá nesse mingau aqui, né? Nesse engrossado, para engrossar mais. Amém? Você está disposto? Então você vai me ajudar a colocar, né? Mais fubá aqui para a gente engrossar aqui a coisa. Olhamos, vou repetir para vocês aqui, ó. Endeusamos qualquer elemento que sirva de base para a nossa identidade e nosso valor. Olhamos para esse elemento com toda a paixão e intensidade de culto e devoção. Uau! Aqui agora a coisa pega para o nosso lado. A autoglorificação de que necessita agora, de que necessita o homem moderno, sabe? Porque a gente tem uma ideia moderna,
Não, isso é moderno, nós estamos num tempo moderno, nós estamos no século 21. A necessidade que necessita o homem moderno, em sua natureza mais pessoal, é agora buscada, muitas vezes, no ser amado. É marido buscando isso na esposa, a esposa buscando no marido, pais buscando nos filhos, filhos nos pais. E daqui a pouco a gente melhora isso aqui. Este se torna então o ideal divino no qual ele se realiza na vida. Este homem moderno. As necessidades espirituais e morais se acham agora focadas em um indivíduo. Vamos ver o que significa isso. Às vezes é o trabalho que carrega o ônus de justificá-lo. Sabe aquela pessoa viciada em trabalho, aquela pessoa que trabalha. Aí qual o seu nome? O meu nome é José Antônio Trabalho. Meu nome é Trabalho. Ele vive a fantasia de controlar a vida e a morte e de controlar o destino da sua vida e de outras pessoas, como da família. Isso é sério. Nenhum relacionamento humano é capaz de suportar esse fardo de endeusamento. Queridos, isso é sério. Tratei uma vez, bastante tempo já faz isso, de um casal, e de repente, aquele homem, aquele marido, ele entrou por um caminho de adultério. E eles vieram de longe falar comigo. Eu ouvi, e cheguei a uma conclusão. Ela estava tão desmoronada, ela estava tão para baixo, que eu cheguei à conclusão que na realidade foi a grande decepção dela, porque o marido era como um Deus, era endeusado por ela, e esse Deus falhou com ela. Entende? Nenhum relacionamento é capaz de suportar esse fardo de endeusamento. Se o seu parceiro é o seu tudo, qualquer erro que cometa se transforma em uma enorme ameaça para você. Era o caso dela. Ela se sentiu toda ameaçada, insegura, toda descontrolada de tudo. O que será que queremos quando elevamos nosso parceiro a essa posição? Queremos nos livrar de nossa sensação de nulidade, saber que nossa existência não foi em vão. Muitas vezes, quando isso acontece, quando uma esposa endeusa o marido, e aí quando há uma situação como essa que eu citei, sabe o que acontece? Desaba, e aquela pessoa fica numa condição tão difícil que ela vê, minha vida acabou, minha vida foi em vão, durante todos esses anos, tudo que eu fiz foi em vão, não valeu de nada. Isso você pode aplicar em outras áreas da vida também. Queremos redenção, nada menos que redenção, só tem uma coisa: seres humanos não são capazes de lhe dar redenção. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode nos dar redenção. Só Jesus pode preencher, queridos. Na semana passada, na realidade, eu terminei a palavra e eu disse isso. Veja bem, os seres humanos foram criados não só para crer em Deus de forma geral, mas para amá-lo sobre todas as coisas, para centrar a vida nele, acima de tudo, e a partir dele construir sua identidade.
O seu valor, a sua identidade precisa ser construída em Deus. Em Deus que é Pai. A nossa identidade tem que ser construída a partir de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a outra pessoa não pode te dar redenção. Então diga assim: só Deus pode me dar redenção. Só nele eu posso preencher o meu interior. É mais ou menos assim. Imagine cada compartimento da tua alma lá dentro, cada um, tem a forma de Deus dentro de você. E só Deus pode preencher essa forma, cada parte da sua alma. Só Deus pode preencher, ninguém mais a não ser Deus. Porque tem a forma de Deus, nada tem a forma de Deus. O homem mesmo criado à imagem de Deus, mas ele não é capaz de preencher, porque ele é quebrado, partido. E Deus não fez o homem para que o homem preenchesse, ou se o homem trouxesse redenção para o outro homem. Deus criou o homem para que ele pudesse preenchê-lo. Quando Deus cria Adão, suja as suas mãos com o pó da terra, né? E ele forma Adão do pó da terra, e o texto diz que ele soprou nas suas narinas. E quando Adão foi preenchido por esse sopro de Deus, foi preenchido pela forma de Deus. Só Deus pode preencher. A primeira expressão que Adão viu foi a face de Deus, a forma de Deus. Soprou, ele recobrou ali, tomou fôlego de vida, e naquele momento ele passou a viver. Amém? Podemos então classificar vários substitutos para Deus e os tipos específicos de desalentos e de danos que cada um deles provoca na vida de uma pessoa. São 8 pontos. Eu vou falar todos eles em seguida para você. Tá? Você entendeu isso? São substitutos para Deus que o homem, cria para si, e tipos específicos de desalentos e danos que cada um deles provoca na vida de uma pessoa. Número 1. Se centrar a sua vida e a sua identidade em seu cônjuge ou parceiro, você ficará emocionalmente dependente, ciumento e controlador. Os problemas do outro serão opressivos para você. Conseguiu pegar isso? Eu vou falar devagar todos eles. 2. Se centrar a sua vida e identidade em sua família e filhos, você tentará viver a vida através dos filhos, até que eles fiquem irritados com você ou percam de todo a identidade própria. Na pior das hipóteses, talvez seja capaz de maltratá-los quando eles o desagradarem. 3. Se você centrar sua vida e identidade no trabalho e na vida profissional, você se tornará um viciado em trabalho, além de uma pessoa chata e vazia. Na pior das hipóteses, perderá a família e os amigos, e caso a vida profissional
vá mal, acabará desenvolvendo uma depressão profunda na sua vida. Estão entendendo que nós não podemos centrar a vida e a nossa identidade em coisas e em outras pessoas, mas em Deus. Porque, queridos, nós lemos aqui que nesse texto que Romanos, olha o que nós lemos aqui. E não somente, Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então você vai ver o seguinte, que quando nós somos centrados em Deus, a nossa identidade ela está em Deus, procede de Deus. Seja o que for, pode cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, né? Esse não é abalado. Por quê? Porque a identidade é firme em Deus. E se é firme em Deus, a sua vida, a fé, a esperança é firme na rocha que é Cristo Jesus. Nós não podemos, queridos, deixar a nossa vida dessa forma firmada em coisas, em dinheiros, em coisas dessa vida. Número 4, se centrar a sua vida, identidade em dinheiro e posses, será arrasado pela preocupação com o dinheiro e pela avareza. Estará disposto a agir de maneira antiética para manter o nível de vida, o que acabará por dinamitar a sua vida. 5. Se centrar a sua vida e identidade nos relacionamentos e na aprovação, haverá de sempre se sentir ofendido pelas críticas e assim estará sempre perdendo amigos. Terá medo de confrontar os outros e assim acabará se tornando um amigo inútil. 6. Se centrar sua vida e identidade no prazer, na gratificação e no conforto, vai se flagrar viciado em alguma coisa. Aqui cabe os viciados em drogas, em bebidas, em pornografia, em outras coisas. Acabará ficando escravo de suas estratégias de fuga, por meio das quais se evita as dificuldades da vida. Você vai ver sempre com um viciado, em geral, ele está buscando uma fuga de uma realidade. Ele está buscando fugir de algo que ele deveria encarar, ele deveria vencer. Mas sabe por quê? Eu quero dizer para você o seguinte, é isso que Deus tem falado ao meu coração. Quando você tem a sua identidade em Deus e a sua vida é preenchida por Deus, você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa forte. Você é aquele justo de Salmo 112. Não será abalado. Ainda que chegue uma má notícia, não teme. Se estourar uma guerra, ainda assim, tem confiança no Senhor. Por quê? Porque a confiança é no Senhor. Quando espera algo, espera no Senhor. E o texto diz, em Isaías 40, que os que esperam no Senhor renovam as forças. Renova as forças para continuar esperando, até que venha da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. 7º lugar, se centrar a sua vida e identidade em uma causa nobre, você dividirá o mundo entre os bons e os maus.
e demonizará seus oponentes. Por ironia, será sempre controlado pelos inimigos. Sem eles, você não terá objetivo. Prestou atenção? Oitavo e último lugar. Se centrar a sua vida e identidade na religião e na moral, caso satisfaça seus padrões morais, você se tornará orgulhoso, arrogante e cruel. Se não satisfazer seus próprios padrões, será arrasado pela culpa. Diga assim, misericórdia. Você compreende isso? Eu quis mostrar para você o que significa a gente, para ser alguma coisa, a gente está dependendo de alguma coisa. Aliás, para ser alguma coisa não, para ser quem somos aos olhos de Deus. Faça uma pergunta para Deus agora. Eu quero que todos abram os seus lábios e façam essa pergunta, né? Você pode olhar para cima, para frente, do jeito que você quiser. Faça essa pergunta assim. Deus Pai. Vai lá. Deus Pai. Quem sou eu? Agora bate assim no seu peito. Diga assim. Quem sou eu? O que a palavra de Deus responde a respeito de uma pergunta como essa? Deus responde da mesma forma que Ele falou com Jesus. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus vê você como que você já fosse o que Ele planejou para você ser. Ah, minha vida está assim, ah, eu não sou capaz, ah, eu isso, ah, eu aquilo. Não, Ele te vê, sabe por quê? Ele vê você pela perfeição que o sangue de Jesus propiciou a você. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É essa forma que Ele nos vê. Ele nos vê já perfeitos. Por quê? Queridos, se nós tomarmos o texto, eu vou rapidamente, que nós vamos terminar no horário aqui, mas veja bem, quando nós lemos o texto em João, quando aqueles 10 leprosos chegam para Jesus e diz: olha, Senhor, nós somos leprosos, nós queremos ser curados. Sabe como é que funcionava a coisa naquela época? Né? Eu creio que aquele grupo, 10 leprosos, eles eram amigos, eles andavam juntos. E os leprosos não podiam viver no meio do povo, eles tinham que ser separados. E quando um leproso estava ali, se alguém se aproximasse, ele tinha que dizer leproso, ele tinha que dar um grito, leproso. E aí, aquela pessoa que vinha tomava cuidado para não se aproximar. Mas veja bem, a lepra não era considerada uma doença, era considerada uma maldição. E aí, então, quando aquele grupo chegou para Jesus, eles queriam ser curados, e Jesus traz uma palavra para eles e diz o seguinte: vá mostrar aos sacerdotes, todos vocês. E o texto diz assim: indo eles a caminho, foram curados. Sabe por que eles foram curados? Foram curados pela obediência. E aí o texto diz que um voltou, 10 foram abençoados, e um foi abençoado e foi salvo. Um voltou para ser salvo. E muitas vezes na igreja está assim, né? Uma multidão quer ser abençoada, mas não quer ser salva. E é interessante, por que mostrar ao sacerdote? Porque o sacerdote era a autoridade que
fazia a averiguação e comprovava se aquela pessoa estava agora livre da maldição da lepra, e então era emitido um documento para aquele ex-leproso poder voltar ao convívio do meio da sociedade. Por isso que diz, vai mostrar ao sacerdote, porque ele é que vai autorizar vocês a conviver na sociedade. Indo eles. Agora é o seguinte, por que Jesus os mandou? Você sabe por quê? Eles queriam tanto ser curados. Jesus poderia ter dito, olha, ser curado agora. Vocês, cada um de vocês ser curado. E ali imediatamente eles seriam curados. E por que Jesus disse para eles irem? E na ida, pela obediência, eles foram curados. Você sabe por que Jesus fez assim? Primeiro, porque Jesus já os via curados. Jesus já os via perfeitos. Por que ele mandou mostrar ao sacerdote? Porque Jesus já os via curados. É assim, ainda que você não tenha alcançado algo, Jesus já te vê como que você já tivesse alcançado. Ele te vê como você já chegou lá. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa mais tremenda, além do Espírito Santo, Jesus. E aí Romanos 8 mesmo aqui diz que Ele está junto ao Pai e Ele intercede por você. Amém? Ele intercede por você. Se você ler depois, pega Romanos todo e lê em casa, que você vai ver. Ele intercede por você. No versículo 26, aqui o Espírito Santo, Ele intercede por você. E quando você chega mais adiante, você vai ver Jesus, Ele intercedendo por você. Ele é o seu intercessor. O Espírito Santo é o seu intercessor junto ao Pai. Sabe por quê? Porque Ele já intercede por aquilo que você necessita, Ele já intercede por aquilo que você precisa chegar lá, Ele já intercede por aquilo que você precisa alcançar. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, nessa hora, nós vamos orar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus intercede por você. Glória a Deus. Amém. Lendo a palavra, nós vemos, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A coisa mais impressionante que a gente pode ver na Bíblia é que Deus não nos deixa passar algo que nós não possamos suportar. Ele não nos deixa ser tentados além da capacidade que nós temos de suportar a tentação e não cair na tentação. Então ninguém pode dizer, né, que eu caí na tentação, né, e Deus não me ajudou. Não, Deus sempre te ajudou. Deus sempre te ajudou. Amém? Então vamos orar. Ore assim comigo. Senhor, eu creio que a minha identidade está firmada em Deus. A minha vida está firmada em Deus. Deus é quem preenche toda a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possa ser, ou possa vir a ter, virá dele, será dele para a minha vida. Senhor, muito obrigado por tudo que eu sou em Ti e em Cristo Jesus. O Senhor me garante toda a vitória que eu necessito dia a dia para a minha vida. Amém. O texto diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Clamamos, Papai. Clamamos por Ele, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, o desafio é esse: tudo que é bom e é ruim, entrega tudo a Ele. Entrega tudo, entrega o seu eu, deixa Ele trabalhar em você, deixa Ele trabalhar no seu interior, e você vai ver quanta obra tremenda e poderosa Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus. Esse entregar é entregar mesmo. Esse entregar é entregar tudo. Há uma música que a gente canta: tudo entregarei, tudo entregarei. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos então. Pai celestial, Senhor, estamos nós aqui, o teu povo. E Senhor, este é um tempo que o Senhor está nos chamando. Esse é um tempo que o Senhor está dizendo: alinhe a sua vida comigo, com a minha palavra. Alinhe o seu coração. Eu sou o sentido da sua vida. O Senhor está nos dizendo: eu posso preencher todo o vazio que há em ti. Eu posso preencher cada parte da sua vida. Tudo que está na sua alma, do lugar do medo, eu vou colocar a coragem. O Senhor está nos dizendo: no lugar da insegurança, eu vou colocar a segurança. No lugar da enfermidade, eu vou colocar a saúde. No lugar da dificuldade, eu vou colocar a bênção, a facilidade. No lugar da amargura, eu vou colocar o meu perdão, a minha bênção e a capacidade para você perdoar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é conosco, que esse é um tempo que o Senhor está trabalhando conosco, o teu povo. Esse é um tempo que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está sobre nós. E ó Deus, nós abrimos o nosso coração. Diga assim, meu irmão: Senhor, eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida inteiramente ao Senhor. Eu entrego o meu eu ao Senhor, para que eu possa viver o verdadeiro eu em Cristo Jesus, para que Cristo possa viver em mim, não eu, e sim Ele. Senhor, eu entrego minhas tribulações, minhas dificuldades, eu entrego ao Senhor. Eu sei que o Senhor me faz perseverar, e eu vou, Senhor, alcançar grande vitória na perseverança. Senhor, toma minha vida, minha identidade em Ti, entrego tudo ao Senhor Jesus. E mais uma vez, eu entrego a minha vida. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da minha vida. Sem Ele, eu estarei perdido, sem salvação. Sou pecador, sou redimido. Quando eu entreguei a minha vida a Ele, Ele me redimiu. Ele operou a redenção na minha vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós estamos chegando ao final e eu quero orar por você. Você que está aqui. Quem sabe é a primeira vez que você fez uma oração como esta que nós fizemos agora. Você que está nos assistindo do outro lado, quem sabe
Você nunca fez uma oração desta dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. É isso que a Bíblia nos diz, para nós fazermos essa declaração com os nossos lábios e crer com o coração e sermos salvos. Eu quero convidar você que nunca fez essa oração antes, mas fez agora, nunca tinha feito antes, fez agora, e você quer de verdade, você quer no fundo do seu coração entregar totalmente a Deus e a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão agora, que eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Levante a sua mão, você que quer tomar essa decisão, né? Temos lá uma pessoa lá atrás sentada, Deus te abençoe. Eu quero ver onde temos as pessoas, eu quero ver, levante a sua mão, né? Deus te abençoe. Onde temos outras pessoas, aí em cima tem alguém, nós queremos orar por você. Eu vou pedir para você, vem aqui à frente, por favor, vem cá. Eu quero orar por você. Pode vir com o seu neném, com a sua bolsa. Esse é um tempo de Deus para a sua vida. Você pode fazer essa decisão aí do seu lado, aonde você está nos assistindo pela Rede Super. E eu quero convidar você não saia daí. Às 18 horas o pastor Márcio Valadão estará aqui com mais um momento de culto. Depois às 20h30 o pastor Vinícius Zulato. Então será um tempo glorioso esta noite para a sua vida. Você que está nos assistindo, eu te convido a permanecer na Rede Super conosco. Mas alguém quer vir? É um tempo de você entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: eu preciso dEle, eu preciso de salvação, eu reconheço que sem Ele eu estou perdido. Eu quero que você já saia do seu lugar, venha para frente. Quem sabe você quer se reconciliar com Deus. Tempo que você já se afastou da presença de Deus, mas hoje é o tempo de você voltar, de você estar na presença dEle. Glória. Amém. Nós vamos orar. Vou convidar vocês dois a repetir uma oração comigo, por favor. Pode fechar os seus olhos e repetir assim: Senhor Deus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Abro o meu coração, convido Jesus para entrar, morar dentro de mim, fazer uma grande transformação na minha vida. Jesus, entra agora, seja meu Senhor, meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, muda a minha sorte, eu te peço no teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Chama ela a entrar.